Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, etc. Eu sou a Fernanda Lugero, faço parte da equipe da Microkids e juntos vamos conversar com um convidado muito importante, o nosso comendador Jamil Lopes. Seja muito bem-vindo, Jamil. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Jamil faz parte, posso dizer que faz parte da nossa equipe, porque é uma parceria de muitos anos, autor de livros da Microkids. É muita alegria, é um prazer estar aqui com você. Jamil é diretor regional da Microsoft, executivo de inovação educacional, também especialista em cultura maker, jogos educacionais, tecnologias emergentes, autor de projetos, etc. Codo, também o nosso box lançamento, Espaço MK Maker Minecraft e também autor do Códigos da Hora Invoke. Está com a Microkids há bastante tempo, essa parceria que foi fantástica, transformou gerações. E hoje nós vamos conversar, bater um papo. É uma alegria muito grande estar com você, Jamil. Para a nossa primeira pergunta, você que tem uma trajetória impressionante, o mundo da tecnologia e educação, você vive esse mundo tão bem. Qual é o verdadeiro poder da cultura maker para transformar o jeito de aprender nas escolas? Bom, eu venho de uma época que a gente não tinha muito acesso à tecnologia, né? Cultura maker, então, era algo impensável. Eu lembro que eu comecei em 78, né? Meu pai adquiriu alguns equipamentos. No meio desses equipamentos veio um microcomputador chamado TK-85. Ele achou que era uma calculadora, e aí ele pegou e me entregou esse equipamento e eu comecei a trabalhar com ele, pesquisar. Era muito raro, a gente não tinha material de qualidade, né? E o pouco que a gente achava era americano. Então eu comecei a procurar e comecei a me aprofundar e não larguei mais a tecnologia para desespero dele. Né? A Microkid eu conheço aí já há 20 anos, além dos projetos, a gente tem uma amizade, né? Bem forte, a gente considera como se fosse uma família mesmo. E aí, né, por solicitação, né, da Lisa Alba e do Emerson, aí eu comecei a desenvolver algumas coisas e a gente tem essa parceria e acabou chegando aqui num dos projetos que para mim é muito satisfatório, que é o Código da Hora, que vem com uma plaquinha, e a gente acabou de lançar um outro que é o sticker, que vem com uma outra plaquinha onde ela é destacável e você forma ali outras coisas, ou seja, você utiliza a cultura maker. Mais do que você ter acesso à tecnologia, você tem que vivenciá-la. Para muitas pessoas, para a criança hoje não, porque ela já nasce ali tecnologicamente envolvida de alguma forma com algum dispositivo, com algum equipamento, com Contato algo mais cedo, que remete, né? Então, para eles é muito mais transparente nessa geração. Para nós, né, que somos mais, não vou chamar de velhos, mas e nem analógicos, um pouco mais de experiência, é mais complicado. A cultura maker ela veio para dar uma desmistificada nisso, né? Para você colocar a mão na massa, para você ver que a tecnologia ela é palpável, ela está ali e você não precisa ter medo disso. Excelente. E você, que é autor do projeto Codo, e eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. Quando eu estava na escola, eu estudei Codo. Ah, foi? Foi junto com a Microkids. Sou um fruto da Microkids, vamos dizer assim. E era fantástico, a gente ficava super engajado, queríamos todos ir logo para a sala de informática, na época sala de informática, para poder aprender. Foi a professora Patrícia que atuava com o projeto Codo com a nossa turma e comigo. Foi transformador, eu acredito que ainda hoje transforma gerações. Você que é autor desse projeto, agora do Box também, Minecraft, como que esses projetos ajudam a desenvolver habilidades essenciais como criatividade, resolução de problemas e o trabalho em equipe? Bom, você precisa, né, para desenvolver diversas tarefas, não só de tecnologia, trabalhar com raciocínio lógico, né? Um dos maiores problemas para quem quer trabalhar com programação é desenvolver esse raciocínio ali no início. O game, por ele trabalhar de uma forma gráfica, né, e por blocos, ele é muito fácil de ser tratado. Então você consegue, com pouquinhos blocos, desenvolver alguma coisa e depois transformar esses blocos ali em linguagem de programação e assim entender como é que ela funciona. Qual que é o início, qual que é o meio, qual é o fim, quais são as condicionais que existem ali dentro, os loops para retornar ou para prosseguir para algum local, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, quais são as recompensas. Então tudo isso aí, ele trabalha dentro da cabecinha ali
da criança, né? Tornando ela tendo um pensamento mais racional. Então ela sabe qual que é o início, o meio e o fim. O que é legal, né, quando você trabalha com algo gráfico, é que ele não gera medo, né? Na verdade, ele gera ali uma inquietação em mexer logo para ver onde vai, qual vai ser o final, né? É como se fosse uma história, um jogo. Por que a gente começa um jogo e fica dias no mesmo, né, envolto ali? Porque ele tem uma história, ele envolve, ele tem um final. Uma construção, né? E se você tem algo que ele é simples, né? Como a gente tinha antigamente os bloquinhos de madeira, que você colocava um em cima do outro. Na minha época eles tinham torre, era um quadradinho que era a porta, e você ia. Só que ele tinha um limite. Quando você utiliza a parte computacional, ela não tem limite. O limite é ali o usuário que define. Uhum. Isso é interessante, né? Do ponto de vista acadêmico também, porque ele demistifica o que a gente tinha no passado, de que você precisava ter muitas horas de treinamento, de estudo para fazer algo. E isso no início desestimulava. Então uma criança, quando pegava só código, que é na minha época, né? Eu dei aula de COBOL quando eu tinha 17 anos, 16 para 17, e dei para adultos. Então o pior para mim, né, era que o adulto ele não conseguia entender os comandos, né, e decorar aqueles comandos, porque não era visual, era tudo só códigos. Né, quando a gente programava em Assembly era pior ainda, né, código nativo puro. Sim. E hoje não, da parte gráfica ela é muito mais fácil. Eu vejo aqui, eu vi editando vídeo no celular, né? Eu estava ali, passei, dei uma olhada, eu achei que é algo que eu não conseguiria fazer nunca, né? Com a rapidez ali mexendo, a outra menina que trabalha também ali, né? Fica filmando. Por quê? Porque a cabeça já está começando a pensar de uma forma diferente. E a tendência é que no futuro a gente não utilize talvez nem computador. A gente tem algum implante cerebral que você só pensa e ele sai executando. Sim. Né? Então, tudo isso envolve, né, na parte motora da criança. Você torna ela muito mais ativa para a execução de tarefas, né, não só passiva. Então, ela começa a ter a ideia de, poxa, deixa eu tomar a iniciativa antes dos coleguinhas, quero ver o resultado. E muitas vezes, no caso do Codo, você precisa trabalhar com mais pessoas. Porque eu tenho a aptidão que eu consigo programar um pouquinho melhor, porque eu tenho a cabecinha um pouquinho mais lógica, mas a minha parte gráfica não é tão boa, então eu já pego o outro colega, o outro cuida da parte da história, e aí você traça ali como se fosse um enredo de um filme, onde você tem a história, o planejamento, você tem a história, e aí você tem a execução. Para a execução você precisa de várias pessoas, cada uma com a sua habilidade ali específica, né? E aí, dessa forma, você faz a construção. E isso impacta no futuro dela. Uma pessoa que não cresce frustrada, né, quando recebe um não, porque muitas vezes o game não dá certo, ele chega no final, ele dá algum erro, e aí você tenta resolver esse problema, entender primeiro do porquê que deu erro, né? Você trabalha a parte ali de trabalho em equipe, você tem outros coleguinhas, aceitar desafios, né, e concluir esses desafios. Então eu acho que hoje, quando você trabalha na programação, principalmente quando envolve gamificação, é o melhor dos mundos para quem está iniciando. Excelente. E na sua visão, por que é tão importante ensinar a programação e esse pensamento computacional desde cedo? De forma, claro, né, através dos projetos, etc., acessível e divertida. Por que é tão importante os alunos terem esse contato a partir de agora? Algumas profissões, elas não vão existir, né, em alguns anos. Vamos citar uma que já não existe mais, pelo menos na maioria dos estados, que é a de cobrador de ônibus. Antigamente você tinha o cobrador de ônibus, você tinha o motorista de ônibus, e aí você tinha o cara que vendia o bilhete para você poder adquirir e andar com aquele ônibus. Hoje você não precisa, hoje você compra o bilhete pelo celular, você apresenta para o motorista na porta do ônibus e entra. Se você não tem ali o bilhete, você pode usar um NFC, fazer o pagamento lá dentro e entrar. Em alguns países não existe nem o motorista. Eu vou muito para os Estados Unidos, né? Então no aeroporto lá, como é bem grande, você tem que se deslocar de um portão para o outro.
E assim, um portão para o outro não dá para ir a pé, porque às vezes o tempo de conexão de um para o outro é curto, né? Então não daria eu teria que sair correndo, né, para conseguir pegar esse próximo voo. Então o que eles fizeram lá dentro? Colocaram alguns trens, né? Então você entra num trenzinho e ele te leva, né, até o teu portão e não tem motorista. E o interessante, que é o último que eu fui agora lá em Atlanta, né? Ele é um trenzinho para 5 pessoas, né? Você aperta, entra nele e informa dentro dele no botão qual que é o portão que você quer ir. Ele sai ali da estação e ele pega a via que é para aquele portão teu. Então todos saem do mesmo lugar. A única coisa é que cada um pega uma via diferente, inclusive para o estacionamento. Ele te leva lá para o estacionamento para você pegar o carro, né? Não tem motorista nenhum, é 100% autônomo. Então algumas profissões vão deixar de existir. E todas as profissões novas, elas estão envolvendo de alguma forma tecnologia. Seja ciência de dados, inteligência artificial, computação quântica, que agora a gente está começando a desvendar como é que ela será no futuro. Sim. Né? Talvez a computação quântica, ela não está... Assisti algumas palestras, né, voltadas para isso. Ela está mais voltada para o empresarial ainda, está com... Não, a computação quântica, ela resolve... Tem um pouco disso que você disse, mas a computação quântica, ela seria assim. Hoje, tudo que a gente trabalha na área de computação, ela é binária, né? Ou ela é 0 e 1, ligado, desligado, sim ou não, né? Então, ela só tem essas duas posições, né? Ou é 0 e 1, ligado, desligado, ou sim ou não. Não tem como fugir disso. Então, quando você tem um chip, né, ali dentro do computador e você aperta no teclado ali um botãozinho, ele vai informar, ele está ligado ou desligado? Ah, está ligado porque ele apertou. Ah, então coloca a letra A. E aí ele tem os comandos. Isso, aí ele coloca o binário, né, transforma ali em 32, 64, 8 bits, 16, 32, 64 e transforma ali a letrinha. Para isso ele tem uma operação, então não é assim, ele é milésimos de segundo, né, que a gente não percebe, mas ele tem um tempo de operação. Na computação quântica, a gente tem a sobreposição. Então, ele pode ser 0 ou 1, ligado ou desligado, sim ou não, sim ou não, sim ou sim, não ou não, 1, 0, 0. Existe uma infinidade, né, de opções, falando assim resumidamente, né, que podem acontecer da mesma forma que o binário hoje. Isso torna muito mais rápido. Então, se você tiver hoje uma senha, né, que alguém que na atual computação que nós temos, na tecnologia que nós temos, alguém com um supercomputador, né, ele demora ali um dia para descobrir, na computação quântica seria em um segundo. Né, ele quebraria essa criptografia em menos de um segundo. Amplia mais as possibilidades. Né? Porque torna muito mais rápido, né, tudo muito mais veloz. Hoje, para a gente ter um data center, a gente tem que ter assim milhares de computadores interligados, né, trabalhando ali em paralelo. E na computação quântica, né, a gente vai ter um supercomputador quântico que vai resolver a questão de espaço. Claro que vai gastar talvez mais energia, porque precisa estar refrigerado, né, muito mais do que os outros. Mas vai resolver um problema que é uma vacina para uma determinada doença. Então, a computação quântica ela consegue resolver muito mais rápido. E a gente sabe que a gente está enfrentando uma pandemia há tempos atrás, aí não faz muito, né? Sim. Com certeza a gente vai ter outras, e aí vai precisar da computação quântica para identificar, né, para conseguir descobrir a vacina num tempo mais rápido. E com a computação quântica a gente vai descobrir a solução para muitas doenças, e talvez até para o envelhecimento. Então o homem vai começar a viver aí mais uns 100, 120, 200 anos, né? Com o advento da computação quântica, com melhores remédios, né? Produtos mais saudáveis e outras coisas que a gente pode imaginar. Então, a ideia... Esse estímulo, né? A ideia de você começar agora, né? É você já estar preparado, talvez, né? Na nossa idade. Eu talvez não pegue mais por causa da idade, né? Mas um adolescente, uma criança que está começando, ele vai vivenciar isso. Você imagina que na minha época, né, para lançar um foguete para o espaço é uma barbaridade. Hoje você lança um por semana. E daqui mais uns 20 anos você vai estar fazendo turismo espacial, né, que está começando agora, assim, vai pegar um foguete como se fosse um ônibus, né, para dar uma volta. Talvez quando a gente pode...
colonizar a Lua, colonizar Marte, né, e outros locais. Então, nós não vamos chegar nessa época. Você sim, mas Espero. o pessoal da minha idade não. Você imagina o tanto que a gente tem para evoluir. Ainda tem para descobrir, né? Tem que começar agora. Começar agora. Carros voadores já existem. Tem umas 20 empresas que têm um produto factível, que realmente funciona. Por que a gente não vê ele rodando na rua? Por quê? Porque é muito complexo para você gerenciar esse veículo lá em cima. Então a gente já tem em terra uma barbaridade, a gente já tem os aviões uma barbaridade. Quando um voo atrasa lá em cima, toda uma cadeia acontece. Você imagina se você tiver a quantidade de carros voadores e como é que você vai fazer esse gerenciamento. Então é como se nós ainda não estivéssemos preparados para a tecnologia que já está pronta. Ela não está pronta ainda, ela está gatinhando, mas ela vai estar em pouco tempo. A ideia é que a gente comece estudando agora para ir evoluindo junto. Na Legal. minha época eu tinha que correr atrás, né? Eu tinha que achar os livros, achar as escolas. Não tinha internet como nós temos hoje, então era muito complexo. Né? Hoje não, você pega o celular e você está aprendendo. Você vai com uma inteligência artificial como o Copilot, o ChatGPT, o Gemini, e você faz uma pergunta e ele te traz na hora. Né? Inclusive para desenvolver programas. Você chega no GitHub Copilot hoje e fala assim, eu quero um programa para folha de pagamento que tenha estes campos, que faça essa operação, a matemática funciona dessa forma. Ele cria que a tela seja colorida, que o campo seja amarelo. Sites. Ele cria ali, pelo menos o que a gente chama na editora de boneco, né? Então ele cria ali para você aquele escopo, aquele boneco, e você só implementa. Mas o tempo que você economizou digitando, né, as linhas de código, né, você usou a inteligência artificial. Por isso a importância de saber fazer um bom prompt, né? Exato. Uma das profissões futuras é o cientista de prompt. Né? Então, o cara que sabe realmente extrair. Porque perguntar para o chat é fácil. É fácil. E ele vai trazer algo baseado naquela tua pergunta. É a mesma coisa que fazer uma pergunta para alguém, né? E ele vai te dar aquela resposta simples de acordo com a pergunta simples que você fez. Eu liguei uma vez para um amigo lá em Portugal, né? E perguntei para ele: bom dia, quem está falando? Ele: bom dia, quem está falando é o senhor. Ele respondeu a minha pergunta, né? Então o ChatGPT é a mesma coisa. Você tem que saber o que perguntar para extrair a maior quantidade de dados possíveis, né? Em uma pergunta só. Não adianta você fazer uma pergunta muito extensa também, porque ele também se perde, né? Então, assim, muitas porções irão surgir, outras tantas irão deixar de existir. E enquanto a criança em sala de aula, se ela começa agora a aprender tecnologia da forma como ela existe, né? Ou seja, fácil, rápida, a um clique de distância, melhor serão as projeções dela profissionais e até pessoais e intelectuais no futuro. Eu queria que você mandasse um recado agora para os professores que ainda têm medo de se envolver, de descobrir esse mundo da tecnologia educacional, a gamificação na sala de aula. Qual recado você pode dar para esses professores? Bom, não tenho medo, né? A tecnologia ela veio para auxiliar, não para tirar o emprego de ninguém, que é a primeira coisa. Né? Ela é um complemento. Ninguém substitui o professor. O professor ele é uma peça-chave na vida ali do estudante, da criança. Eu lembro de professores que eu tive a minha vida inteira, de muitos, né? E todos fizeram uma importância nos caminhos que eu decidi trilhar. A tecnologia, ela nos permite, né, quebrar barreiras, né? Então, professor, não tenha medo de quebrar essas barreiras, né? Não tenha medo de aprender, né? Porque a partir do momento que você aprende, né, você também ensina. E pode ter certeza que toda criança, todo adolescente que receber ali o seu ensinamento, lhe será eternamente grato, como eu fui com os meus professores. Excelente. Queria, para finalizar, que você mostrasse aqui pra gente, explicasse um pouco sobre esse nosso lançamento do Minecraft Education. O que esse box traz? Pode mostrar pra gente? Pode abrir? Eu trouxe aqui esse livro aqui também.
Vou colocar aqui um pouquinho o copo. Sim. Né? Pode abrir aqui na mesa, né? Pode. Tá. Bom, o Minecraft, até um filme que lançaram agora, né? Tá uma febre aí, né? Com as crianças, né? Adolescentes, né? É bem bacana. É o jogo com o maior número de usuários no mundo. É o jogo com o maior campo do mundo, então, para desenvolvimento. Então, você entra lá, você tem o tamanho gigantesco para você criar lá uma cidade quase que monumental. Sim. Pode ser utilizado tanto para diversão, que é o caso do game, mas também para aprendizagem, que é o caso do Minecraft Education. A mecânica, os desenhos, os símbolos, ele é exatamente igual, né? O que muda é a forma como nós trabalhamos ele de diferente, né, do outro Minecraft, que é a parte educacional com aulas já prontas, né? Você entra lá, você tem mais de 200 aulas prontas, desde matemática, ciências, português, ESG, cidadania e por aí, e segurança e por aí vai. Então, o Minecraft, o principal é você construir, né? Então, quando você tem aqui o game e você não fica só no game, no virtual, né? Porque com o material você aprende. Pessoal aqui. Com o material você aprende como programar no Minecraft, né? E depois você consegue trazer para a vida real. Deixa eu ver se esse aqui tem a plaquinha. Tem. Você consegue trazer para a vida real, né? Uma plaquinha. Por exemplo, você construiu dentro do Minecraft uma casa, né? Com LEDs e ali com uma cancela. Você utiliza essa plaquinha que a gente chama de sticker, destaca os blocos. Você consegue colocar em cima do papel, que é aqui o nosso livro, né? Como, por exemplo, essa versão, ele traz aqui o James Webb, que é um telescópio, é o maior telescópio hoje do mundo lançado pela NASA, e você consegue transformar esse equipamento utilizando as plaquinhas. Ela é cobreada dos dois lados, então você consegue colocar ali um LED, uma luz, ou o mesmo bip que ele faz lá do espaço, aumentar o som. Então você tem duas proficiências aí, né? Aumentando a parte cognitiva, que é construindo aqui o seu bonequinho, né? E transformando ele usando a robótica. Então e construindo o James Webb dentro do Minecraft Game, né? Education. Então ele faz... Primeiro ele entra no Minecraft Education, né? Tem a aula lá do James Webb para aprender o que é, o que ele faz. Você tem fotos lá tiradas pelo James Webb, né? Qual que é a importância dele para a humanidade, né? Você vem aqui pro bonequinho dele e recorta e cria ele, né? O mobile dele, e depois você transforma ele com as plaquinhas. Se você tiver um computador, você consegue conectar as plaquinhas, né, com o game, e aí você faz a ação lá no game e a plaquinha ela funciona na vida real. Então eu vou lá no game, aperto um botão, ele acende uma luzinha. E é importante, interessante, essa luzinha pode estar ali em qualquer local do mundo. Então um amiguinho lá no Japão pode criar o game, apertar o botãozinho, e aí a luzinha acende lá na Noruega, por exemplo. E aí existe ali uma interação, que eles podem trabalhar em conjunto. Fantástico, um projeto totalmente inovador, atual e que trabalha a tecnologia plugada com a desplugada em uma só box. Excelente, Jamil. Para a gente fechar, eu queria que você completasse uma frase. Vamos lá. Vamos lá. Complete a frase. Ensinar com tecnologia é... É massa. É fantástico. É interessante e, principalmente, é necessário. Excelente. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa a nossa conversa. Espero ter você aqui mais vezes para a gente aprender mais, ter essa troca. Quero saber mais sobre a sua infância. Esse microcomputador realmente fantástico. E o seu pai achando que você nem ia dar bola e ele se surpreendeu. Tecnologia é assim. Nos transforma, né? E você, professor, para ter mais acesso a conteúdos como esse, acesse as nossas redes sociais, @microkidsbr. Até breve, até mais!